Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com seu carinho e também com sua audiência. Estamos juntos iniciando uma nova semana, que ela seja produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre síndrome de Burnout. Você já ouviu falar dessa síndrome? Então fica ligadinho que vamos trazer muitas informações no decorrer do nosso programa. E ainda vamos conferir hoje as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos lançar também a nossa enquete do dia. Vamos fazer a nossa pergunta, você vai ligar para a gente para interagir. Você liga, responde nossa pergunta e também você vai aproveitar a oportunidade e já pode mandar a sua dúvida também sobre o assunto. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E exaustão emocional, dores de cabeça e musculares, trabalho excessivo são alguns dos sintomas associados constantemente ao estresse do dia a dia. Se esse fosse o principal problema, o tratamento seria até mais fácil. Mas todas essas características elas podem ser alguns dos sinais da síndrome de Burnout, que é conhecida como a síndrome do esgotamento profissional. De acordo com pesquisas, 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com o problema. Como é que se chega ao diagnóstico dessa síndrome? Como é que funciona o tratamento? Tem cura, não tem? A gente vai saber com a ajuda das convidadas de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a doutora Jane Lemos. Doutora Jane, ela é psiquiatra e diretora técnica da Ampare. Ela também é membro da Associação Médica de Pernambuco, doutora Jane. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema, vai trazer muitas dicas e orientações a Adriana Barros. A Adriana é psicóloga clínica e hospitalar. Daqui a pouquinho a gente dá início ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem que detalha um pouco mais sobre a síndrome e também traz o exemplo de uma faculdade que está ouvindo os colaboradores para identificar e tratar possíveis casos de burnout. Preste muita atenção, confira. Exaustão, estresse, frustração, sobrecarga de trabalho, esgotamento físico e mental. Características de uma síndrome que afeta cerca de 30% dos brasileiros e acaba tendo reflexos que vão além da mente, atingem o corpo também. A síndrome de Burnout é um transtorno de caráter depressivo e ela é caracterizada por um esgotamento físico e mental. Não pode ser um leve cansaço, um leve desânimo ou uma virose, como a gente tem. Não, ela é um esgotamento físico e mental. Então o indivíduo está esgotado, ele só vive cansado. O surgimento da síndrome de Burnout ou burnout está ligado a atividades profissionais com altos níveis de competitividade e pressão no ambiente de trabalho. Profissionais de saúde estão muito mais sujeitos, policiais, bombeiros, que tratam com segurança, os professores também, profissionais ligados a telemarketing, que trabalham com justiça, profissionais da área da justiça, advogados, juízes, promotores, executivos, bancários, jornalistas também, porque estão expostos ao dia a dia. Então, a cobrança é muito grande. Em cima da execução da função, o tempo é curto e a excelência é obrigatória. E, além disso, não é só a cobrança do outro para com ele, é a cobrança dele mesmo para com ele, que às vezes é muito pior. De acordo com a psicóloga, o alerta para buscar ajuda pode vir de um amigo, um parente e dos sinais que o corpo dá. Psicólogos e psiquiatras são os especialistas indicados para tratar esse tipo de caso, mas nem sempre eles são os primeiros a serem consultados. Geralmente o que é que a gente vê? Não vem primeiro para o psicólogo. Vai para o que está incomodando. Então, eu estou com aquele esgotamento, eu estou muito cansado. Então, eu não vou procurar, eu procuro um clínico geral. Aí, eu estou com o estômago doendo, eu procuro um gastro. E o gastro percebe que o nível de estresse dele está grande. Aí, ele vem para o
psicólogo e o psicólogo vai encaminhar para o psiquiatra. Ou então pode ser que até mesmo o médico do trabalho, aquele primeiro que sinaliza naquele exame periódico, perceba isso e já encaminhe direto para o psiquiatra. O psiquiatra passa a medicação, mas aí chega até a mim, chega até o psicólogo, porque ele vai ter que melhorar a qualidade de vida dele. O remédio vai ajudar, mas não vai melhorar. Tem que haver uma transformação na qualidade de vida. Para identificar possíveis casos da síndrome entre os colaboradores, esta faculdade particular está realizando um pente fino entre os funcionários, onde cada um deles é chamado para uma conversa com a psicóloga. Sou professora universitária, sou professora da faculdade, de alguns cursos de pós-graduação, mas eu fui contratada nesse momento aqui para fazer esse levantamento. Um levantamento do perfil psicológico dos colaboradores, dos funcionários da faculdade, para exatamente identificar como anda a saúde psicológica deles. Quer dizer, é uma preocupação da direção manter a boa qualidade de vida e a boa convivência com os funcionários, né? Para tentar minimizar, pode ser que alguém esteja iniciando não só a síndrome de Burnout, mas outro qualquer, uma ansiedade, alguns outros transtornos, que essa avaliação se dá. Ter a síndrome e ser um profissional de excelência é extremamente possível, mas é você quem precisa fazer essa escolha. Depende se ele acatar as recomendações tanto do psiquiatra para fazer uso da medicação no tempo certo, né, e respeitar todo o tratamento, como também fazer uma terapia para entender o que foi que o levou a isso. Né? Aonde ele perdeu esse controle? Aonde a profissão? Por que a profissão? Por que a sobrevivência tem uma importância maior do que a própria família, do que o tempo? Isso é um transtorno. Ele não vai ser limitado por aquilo, nem vai deixar de viver, nem vai deixar de trabalhar. Apenas ele vai ter que olhar para si um pouco e fazer o tratamento, e ele recupera totalmente a vontade de viver e o brilho e vai continuar sendo o profissional destacado que ele é. Pois bem, você tem que prestar atenção que você vai identificar a síndrome com a ajuda de algumas pessoas próximas. Após isso, uma psicóloga ou uma psiquiatra pode lhe ajudar no diagnóstico mais preciso, vai fazer, né, um trabalho de terapias e você vai com certeza voltar a ter prazer na vida e no seu trabalho também. Daqui a pouquinho vamos falar com mais propriedade sobre o assunto, mas a partir deste momento a gente abre espaço aqui do assunto do dia para você interagir. Vamos começar já a semana interagindo, vamos conversar. Primeiro você responde a nossa pergunta de hoje. Temos uma pergunta para fazer a você, que é a nossa enquete. Olha só, vamos lançar a partir de agora a enquete do dia. Queremos saber de você, telespectador, o seguinte. Olha só, pergunta lançada e a gente quer saber o seguinte: o estresse do trabalho, ele já interferiu na sua vida pessoal? O estresse no trabalho já interferiu na sua vida pessoal? A gente faz questão de saber sua opinião. Você vai ligar para a gente no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. Já está disponível para você participar aqui com a gente. Você também já pode interagir no 3424-1977. São duas linhas disponíveis. Você liga, participa, responde nossa pergunta e também você já pode mandar sua dúvida sobre o assunto. Se você tem acesso à internet, nossa comunicação pode ficar muito mais fácil e também mais rápida. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço que já está disponível. Lá na fanpage você responde aqui a nossa enquete, deixa seu depoimento sobre o assunto e também quantas dúvidas você tiver, você já pode mandar. Se o WhatsApp está em mãos, se você acha que vai ser mais rápida, né? A comunicação também pode mandar no 99209-4819, 99209-4819. Participe, mande sua dúvida, que daqui a pouquinho as convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e o alto índice de demissões no país, os profissionais eles se sentem, né, uma maior cobrança diária por melhores qualificações e também por bons resultados. Pode, né, por se sentir ali pressionadas, as pessoas elas assumem altas cargas de trabalho e para superar as expectativas também das empresas. Segundo especialistas, esses profissionais eles transformam as suas vidas no trabalho e quando não conseguem, né, o reconhecimento esperado, eles perdem o estímulo. Então,
e para desempenhar essa função com o dia a dia. Aí começa um transtorno que a gente vai aprender muito mais sobre isso, chamada de síndrome de Burnout ou Burnout, e a gente vai aprender com as convidadas de hoje. Quero dizer que vocês são muito bem-vindas aqui no nosso espaço. Doutora Jane Lemos, ela que é psiquiatra, seja bem-vinda aqui ao Assunto do Dia. Pois não. Obrigado. Também queria dar boas-vindas e já parabenizar a nossa psicóloga, Adriana Barros, psicóloga clínica e hospitalar. Hoje é o dia do psicólogo, por isso escolhemos esse tema e escolhemos duas profissionais que entendem bastante sobre o assunto e sempre estão dispostas a ajudar você que está em casa aqui no programa Assunto do Dia. Doutora Adriana, seja bem-vinda também aqui ao nosso espaço. Parabéns pelo seu dia. Muito grata, um bom dia para você e para todos que estão nos acompanhando. A gente já começa falando um pouco mais sobre o assunto, explicamos, né, o que seria essa síndrome, mas temos uma tela muito interessante para a gente meio que já alertar você que está em casa dos principais sintomas da síndrome de Burnout ou Burnout. A primeira que aparece aqui, né, o primeiro sintoma, a primeira tela, o primeiro tópico fala que existem ali mudanças repetidas de comportamento. Como é que a gente poderia compreender nesse primeiro tópico? Mudanças repetidas de comportamento. São comportamentos extremos? Tristeza demais ou alegria demais? Alegria demais também pode esconder uma síndrome de Burnout, doutora Adriana? Na verdade, para falar das mudanças repentinas de comportamento, a gente tem que falar de 3 pontos que vai caracterizar muito fortemente a síndrome. A síndrome de Burnout é uma palavra inglesa, bur de queima, out para fora, que fala que você quando chegou em combustão, em exaustão e não aguenta mais dar nenhuma resposta profissional. Então, existem 3 pontos fundamentais para essa síndrome. Uma é o esgotamento profissional, a outra é a despersonalização e a outra é o baixo prazer na questão profissional. E é exatamente na despersonalização que começam a acontecer as mudanças repentinas de comportamento, ou seja, as pessoas começam a ficar muito distantes do outro. Elas começam a agir, Waldson, até com um certo cinismo frente à questão profissional. Ela já não tem ela já não abraça, ela já não tem o mesmo carinho que ela tem com o exercício da profissão. Então, essa mudança é muito no âmbito da sua personalidade. Ela realmente começa a ficar muito distanciada por conta dessa tal despersonalização. Essa distância, né, a gente poderia resumir no isolamento social também, né, doutora Jane? Também, em função desses sintomas, desses comentários que a Adriana fez, então isso vai diminuindo o rendimento, vai afastando a pessoa dos colegas, né, que convivem, e infelizmente muitos não procuram logo um profissional, porque todos sabem que há ainda uma certa resistência de um modo geral, procurar médico, eu diria. E psiquiatra e psicólogo, mais ainda. Mas, assim, eu considero importantíssimo a atuação, tanto de um como de outro. No caso do psiquiatra, frequentemente precisa de medicação. E o psicólogo fazendo a terapia. Eu gostaria de aproveitar para externar a minha satisfação de estar aqui novamente, inclusive acompanhada por Adriana, que é uma parceira assim, muito boa, que a gente já está criando um laço de amizade profissionalmente. Já tem entrosamento, né, doutora Jane? Graças ao assunto do dia, hein? Graças ao assunto do dia, exatamente. É bom que a gente ganha, todo mundo ganha com isso, né? O entrosamento das duas, o telespectador que está nos acompanhando também sempre manda mensagem. Daqui a pouco a gente vai ler, já começamos a receber mensagem, né? De agradecendo aqui a escolha das convidadas e parabenizando também todos os psicólogos. Daqui a pouco a gente lê a sua participação, mas antes a gente segue aqui para falar mais sobre os sintomas dessa síndrome. Depressão. É comum que ocorra a depressão quando a pessoa está com a síndrome de Burnout? A síndrome de Burnout é, inclusive, muito confundida com depressão. Porque os sintomas do ser humano, quando ele está em síndrome de Burnout, ele tem insônia, ele tem o apetite dele muda, ele fica muito, como já foi falado, no processo do isolamento. Ele começa a ter pensamentos mórbidos, ele carrega uma sensação de incapacidade muito grande. Então, ela é muito confundida. A grande diferença, o que a gente tem que marcar na síndrome de Burnout para outras síndromes, é que a síndrome de Burnout, ela está
basicamente relacionado ao processo laboral, que é o ambiente de trabalho. Isso é o que vai mais caracterizar a síndrome. Por isso que a gente vai fazer algumas diferenças com outros transtornos, inclusive com a depressão, porque são muito similares. Próxima tela fala sobre a sensação de vazio interior. Essa sensação de vazio pode ser também confundida com a depressão ou não? Como é que a gente poderia explicar esse sintoma que está destacado aqui? Sensação de vazio interior. Veja bem, aproveitando exatamente o que a Adriana falou, mas assim, são sintomas, né, que compõem esta síndrome de burnout. Eu acho que importantíssimo é que está sempre relacionada a trabalho, a excesso de trabalho, ou não lidar bem com aquela instituição, com aquele tipo de trabalho. Então, assim, está sempre ligada a síndrome de burnout ou burnout, como alguns colocam. E aí, como a Adriana falou, tem sintomas que são sintomas realmente que estão também na depressão. O importante é que está relacionado à questão do trabalho, né? O trabalho, de alguma forma, está contribuindo muito para que haja esses sintomas. E o tratamento deve ser medicamentoso, porque é muito presente os sintomas de depressão, e a gente sabe que pode levar a outras complicações. É necessário, então, tratamento medicamentoso e também psicoterápico. E muitas vezes eu vou colocar até mais como administradora que eu fui. Muitos anos eu administrei hospital, administrei o serviço, então, na função de chefia, eu tive várias oportunidades de identificar e chamar a pessoa, conversar, orientar para procurar um profissional, sabe? E até conseguir falar com a chefia, por exemplo, para compreender melhor a situação. Então, é uma visão muito importante que deve ter o profissional da área administrativa, também, além de recursos humanos. Um exemplo muito interessante foi o que a gente mostrou na reportagem, né? Da faculdade que tem essa preocupação, contratou uma psicóloga para ouvir os colaboradores, para que eles digam como é que está a saúde emocional deles, né? Isso, com toda certeza, vai refletir no bom rendimento, numa boa qualidade ali no ambiente de trabalho, porque se tiver alguma coisa fora dos trilhos, né, dali já começa uma intervenção imediata. Isso vem como processo preventivo, né? Isso, no momento em que você previne, todo conhecimento já é a base de todo o processo de prevenção. Então, nada melhor do que você falar, explanar o que você está sentindo, para que você possa ir se articulando dentro dos sintomas. Dos sintomas também aqui aparece a fadiga e diminuição do interesse. Exatamente como a gente falou, a questão do esgotamento profissional, a despersonalização e a baixa realização profissional, tá aí. Quando eu estou vivenciando a baixa realização profissional, claro que eu vou diminuir o meu interesse, porque eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais estímulo. É interessante, Valdson, que a síndrome de Burnout, a gente percebe que é um grande desestímulo para a questão do trabalho. E quando o ser humano se afasta daquele ambiente de trabalho, é comum que ele resgate um certo prazer, mas quando ele pensa em voltar ao seu ambiente de trabalho, ele começa novamente a sentir toda essa fadiga, todo esse cansaço apenas em pensar em voltar para o ambiente de trabalho. E quando ele sai dali, ele vai estar com os amigos, vai estar com seus familiares, é possível até que ele volte a ter uma certa alegria, porque o que vai deixar ele muito desinteressado é o seu ambiente laboral. Passa a causar sofrimento, né, a esse profissional quando ele pensa no trabalho. Final de semana, ele pode estar tranquilo, relaxar com a família, como bem foi explicado pela Adriana, mas quando ele pensa na possibilidade, né, de retorno no dia seguinte, na segunda-feira, ali ele já começa a sofrer. E esse sofrimento dele é notório ou pode passar despercebido? Não, eu como psiquiatra, mas como eu disse, eu fui administradora há muito tempo de hospitais, de serviço. Então, assim, é percebido a queda do rendimento, às vezes eu chegar atrasado, procurar sair mais cedo, uma desculpa, a relação muitas vezes com os colegas modifica. E assim, quando é uma empresa grande, é recomendável tentar mudar de setor, conversar com a pessoa e saber se tem mais diretamente a ver com o tipo de trabalho que realiza. E a gente pode fazer um remanejamento, eu cheguei a fazer isso, porque nem todo mundo gosta dessas atribuições. E aí eu queria aproveitar, dar os parabéns para o psicólogo, a todos os psicólogos, na pessoa de Adriana, e eu gostaria até de dizer que eu
pelo menos, é uma coisa que é muito satisfatório para mim, que eu sempre procurei trabalhar em equipe. É muito E bom. para facilitar, eu ensinei muitos anos em psicologia, na faixa, em Olinda. Isso me deu uma ligação muito forte com os psicólogos, além dos lugares que eu trabalhei também com psicólogo. E a Adriana está sendo assim, uma companhia aqui, sempre nas entrevistas. Então, meus parabéns. Muito né? grata, Jane. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre a síndrome de Burnout. E a partir de agora vamos saber o que é notícia na internet sobre o assunto. E olha só, vamos saber com a Tânia Silva, que vai trazer essas informações a partir de agora pra gente. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do site Época Negócios. 6 sinais de que você pode estar próximo de um burnout. A síndrome de Burnout afeta cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros e entre os sintomas estão o esgotamento físico, irritabilidade, cansaço constante, falta de apetite e depressão. A consultora Laura Garnett publicou um artigo na INC que trouxe alguns sinais bem discretos que podem indicar que é preciso repensar a rotina de trabalho. O primeiro sinal é acordar com frequência no meio da noite, sentindo o coração acelerado como se fosse uma espécie de ataque de pânico. Tem também outro sinal bem clássico, sabe aquelas pessoas reativas que costumam agir mais por instinto do que pela razão? Ou aquelas que ficam irritadas com pequenas coisas do dia a dia? Quando a rotina de trabalho já está interferindo em fatores físicos e na vida pessoal, é aconselhável procurar ajuda médica. E agora a gente volta ao estúdio. Voltamos com você, Valdes. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e um tópico muito interessante que a Tânia falou, que muitas vezes é necessário repensar a rotina de trabalho, mas em alguns casos, com a ajuda de uma profissional, seja psicóloga ou psiquiatra, às vezes é preciso mudar de função, mudar de trabalho. Isso é muito interessante que você faça, né, para ver se muda alguma coisa aí no seu dia a dia. Não é verdade, Adriana? Não é verdade, doutora Jane? Às vezes é preciso repensar a rotina, mas também às vezes é preciso fazer outra rotina, né? Criar um escape para isso. Vocês que têm fazer acontecer, ressurgir das cinzas, como a Adriana falou aqui no intervalo. Às vezes é preciso ressurgir, buscar outra profissão para que você trabalhe com prazer e que esse trabalho não venha causar sofrimento. É mais ou menos assim a linha de pensamento, né, Adriana? É mais ou menos assim, porque existem alguns teóricos que percebem que existe o efeito fênix, que é exatamente quando o profissional ele precisa ressurgir das cinzas e reorganizar-se, refazer, começar a mudar o seu pensamento para que ele possa mudar a sua emoção e, consequentemente, ele possa também ter uma nova linha de comportamento favorável a ele. É preciso fazer isso, mas nem sempre é fácil, porque a gente vive, né, um momento muito difícil aqui no nosso país, onde o desemprego ainda está em alta. Então, eu não posso simplesmente deixar o trabalho e tentar ressurgir das cinzas em outro trabalho se não tem ali um espaço, né? Não tem, o mercado de trabalho está cada vez mais fechado. Aí, como é que eu começo a organizar isso na minha mente, né, doutora Jane? Como é que eu passo a reagir a isso? Como é que eu devo pensar? Tem que ser com calma, por isso que é importante a ajuda de um profissional especializado? Seria mais ou menos assim? Isso é muito importante. Nós sabemos que há resistências em relação a procurar principalmente psiquiatra, mas é muitas vezes importante. O psicólogo tem o papel realmente da terapia, do acompanhamento, mas nós muitas vezes precisamos de medicação, porque um dos sintomas comuns é a depressão, além de outros. Então, nós muitas vezes temos casos dessa situação. E como eu disse, eu tenho a experiência administrativa que foi longa e que lidou muito com essas questões. Algumas empresas grandes já têm profissional para acompanhar. Tem algumas orientações que eu gosto muito, porque você tocou um assunto importante. Às vezes a pessoa se vê tão sem saída, não tem o que fazer, tem que ir para aquele trabalho todos os dias, não pode nem pensar em perder o trabalho.
Então, eu dou algumas orientações em relação a exercício físico. É importante que ele faça caminhadas, que ele busque prazer em outras áreas da vida dele e que ele tente buscar um hobby, porque às vezes aquele hobby dele pode vir como uma profissão paralela, o que vai ajudar a dispersar um pouco o foco, tirar um pouco o foco daquela profissão constante. Por exemplo, às vezes a pessoa tem tanta habilidade em arte e aí vai para casa, faz o seu artesanato, às vezes vende ou quer vender uma outra coisa, tem uma habilidade em vendas e vai descobrindo novos talentos. O importante é o ser humano nunca desistir dele, ele acreditar nesse potencial. E coisas naturais que ajudam é cuidar do sono, ter uma higiene do sono, cuidar da questão dos exercícios físicos, isso é fundamental na vida de uma pessoa, e uma alimentação saudável. E quando eu estou falando de alimentação saudável, eu não estou falando de dietas restritivas, nada disso. Eu estou falando até dele, quando ele for parar para se alimentar, ele realmente parar para ele. Porque na síndrome ele passa tanto tempo nessa doação ao outro que esquece de olhar um pouco para ele. Então as dicas é começar a olhar um pouco para si, porque esses autocuidados vai ajudá-lo até a ir para o seu trabalho enfrentando de uma forma melhor. A pessoa passa, né, às vezes, a encarar o trabalho, né, como a vida, né? Ele transfere a vida toda para o trabalho. E não é. Se não tem reconhecimento, se frustra. Pois é. Reforçando tudo que a Adriana disse, mais uma vez eu volto um pouco para a questão administrativa, porque eu atuei como administradora, mas ao mesmo tempo tenho meu conhecimento psiquiatria. E é muito importante, então, a atitude das pessoas do trabalho, principalmente os administradores, os chefes, que infelizmente, como existe uma rejeição muito grande pelos problemas psiquiátricos, problemas emocionais, não é fácil. Mas hoje já existem algumas empresas profissionais para acompanhar. Inclusive, assim, é muito importante que a empresa pense diferente de uma forma para ajudar, porque isso cai o rendimento, não é? Prejudica o próprio trabalho. Não é só o funcionário deixa de produzir, então repercute na empresa. É preciso muito, existem algumas empresas que já têm profissionais. Às vezes, né, Jane, a empresa ela pode trazer esses métodos de conhecimento, determinados treinamentos, onde eles trabalham essas questões laborais, onde eles ensinem um pouco os treinamentos voltados para conhecer mais sobre a importância, o valor do profissional dentro da instituição. Isso tudo vai ajudando nesse autorreconhecimento. Tem que olhar o que está por trás, né, dessa queda de rendimento. Sempre. Tem que pensar como ser humano, né? Ali está um ser humano que tem problemas pessoais, sim, mas que precisa ser ajudado quando ele passa a mostrar alguns desses sinais que a gente bem listou aqui no nosso programa. Temos outra tela para facilitar ainda mais o nosso aprendizado, né, sobre estágios da síndrome de Burnout. E o primeiro ponto que aparece aqui, com a ajuda das convidadas, vamos entender melhor. Um dos estágios, você sente que precisa sempre expor, né, o mérito conquistado. Como é que a gente poderia falar disso daqui? Você sente que precisa sempre expor o mérito conquistado. É um estágio da síndrome de Burnout? É porque quando, por exemplo, você está dentro de uma situação que tem uma gestão, a necessidade de ser reconhecido é tão grande. Muitas vezes vamos colocar o professor dentro de uma comunidade escolar, que o professor teve um determinado tempo que ele alcançou o primeiro ranking da síndrome de burnout. Era quem estava em primeiro lugar. Então, ele precisa dessa ajuda da comunidade escolar, seja os pais, as famílias dos alunos, os gestores. Então, às vezes, quando ele faz algo, ele tem tanta sede de expor esse mérito, porque a busca do autorreconhecimento está faltando. Ele está não se sentindo reconhecido. Então, um dos estágios que vai acontecer é o profissional querer ser visto por algum mérito que, na verdade, se a gente for ver, ele tem méritos diários. Mas, às vezes, por não ser valorizado, quando ele vê um mérito que todo mundo conseguiu ver um pouquinho mais, ele quer mostrar isso de uma forma ansiosa até, Valdson. Ok. Quer complementar, doutora Jane? A gente segue. Não, eu estava lembrando que, inclusive, as grandes empresas, como eu citei, têm um trabalho nessa área de recursos humanos. Né? E é muito importante também a valorização, porque não gostar do que se está fazendo todo dia é péssimo, né? É um elemento, felizmente, eu até hoje tenho uma grande satisfação de ser médica, psiquiatra, de ter sido administradora. Isso é muito bom, porque nos gratifica, amplia o nosso universo, tudo. Mas, infelizmente, isso ainda não é valorizado como deveria.
Isso eu tenho exatamente, certeza. porque olha, a gente tem a oportunidade de ver pessoas Isso. que amam a sua profissão É. e apenas entraram em esgotamento profissional. Elas têm amor àquela profissão Exato, e é. a circunstância, o contexto de vida e o local que ela está inserida fez ela ir perdendo esse valor à sua profissão, adoecendo. Ótimas explicações. Vamos agora até um outro ponto. A próxima tela diz o seguinte: um dos estágios, né, a incapacidade de desligar-se do trabalho. A pessoa vai para casa, a pessoa vai deitar, a pessoa vai para o lazer e só pensa em trabalho, né? É um dos estágios, essa incapacidade de desligar-se do trabalho. E às vezes não é nem só pensar no trabalho, mas é pensar naquele ambiente laboral. Porque às vezes não é nem a função que ela exerce, mas o ambiente ao qual ela está inserida está fazendo com que ela tenha um processo de adoecimento. Próximo ponto, outra tela, vamos aprender aqui mais estágios da síndrome de Burnout. Deixar as necessidades pessoais de lado é um dos estágios da síndrome. Tudo é trabalho, a prioridade é o trabalho. Como existe a despersonalização, existe a exaustão emocional e física, ele não tem tempo mais para nada, porque ele está tão em combustão, ele está tão à flor da pele, a ponto de explodir, que é o restante da vida. Eu gosto muito de fazer uma correlação com uma pizza, é o que a gente pode chamar de ciclo vital. Uma forma de minimizar o estresse de uma forma geral é a gente imaginar uma pizza, dividir essa pizza em partes milimetricamente iguais e dar a cada fatia uma área da nossa vida. O que é o ideal? É que a gente esteja em homeostase, em equilíbrio. Cada área dessa a gente possa alimentar da melhor maneira. O que é que acontece com as síndromes? É que a gente, principalmente a burnout, a gente pega o lado profissional, só coloca ele, mas ele está em desgaste, a gente esquece todos os outros lados e a gente vai adoecer, porque a gente entra em desequilíbrio, o organismo se desregula. E a grande forma de autorregular o organismo é trabalhar da melhor forma essas diversas áreas da vida do indivíduo. Quando se chega aqui nesse estágio, né, dessas necessidades pessoais de lado, a família logo percebe. Então a família aqui precisa, mais do que nunca, entrar em ação e auxiliar essa pessoa e sinalizar para essa pessoa. Aí como é que eu converso com um parente que eu estou percebendo, né, que tem algo errado, que existe sim esse tópico, né? A pessoa está deixando as necessidades pessoais de lado e só pensa no trabalho. Como é que eu faço isso para não ser algo traumático também, né, Jane? É uma situação um tanto delicada, até porque existe, do mesmo jeito que existe profissionais que trabalham porque precisam trabalhar, remuneração, existe pessoas que gostam de trabalhar, gostam do que fazem. Então é muito difícil isso, mas não só um parente, um amigo, uma pessoa próxima, pode, até um colega de trabalho que observe isso, pode alertar isso. E acho, vou repetir, aí falando como ex-administradora, muito importante a chefia, a diretoria, adotar medidas voltadas para essa questão, como preventivo, né? Algumas empresas já têm, mas é muito pouco na prática, entendeu? Porque termina a pessoa que trabalha, passa a maior parte do tempo no trabalho, não é? E um ponto que eu gostaria de colocar é que é muito comum que geralmente outras pessoas percebam. Muitas vezes o paciente ele não percebe e a gente pode chegar falando um pouco sobre os sintomas, porque como aquela pessoa mudou o seu comportamento, geralmente são pessoas que estão mais irritadiças, e elas estão mais intolerantes, elas estão mais agressivas. Então quem está perto pode chegar para uma conversa, perguntando o que é que está acontecendo, porque vem percebendo que ela está diferente, possivelmente ela não está bem, o que é que ela poderia ajudar? Já seria uma forma de você acolher a pessoa que está passando por aquele sofrimento, dá uma chance dela poder falar e até refletir que realmente tem algo nela que não está em bom funcionamento. Ok, vamos à próxima tela. Temos outro tópico para a gente aprender. A pessoa tende a ignorar os problemas, pode se sentir ameaçada, em pânico e nervosa. Isso aqui também é um estágio da síndrome de Burnout. Sim, porque no momento em que ela está irritadiça, que ela se encontra em exaustão, em esgotamento, onde ela já olha o trabalho dela de uma forma cínica, onde ela não valoriza mais os colegas de trabalho, ela se sente ameaçada por qualquer pessoa que chegue perto, que venha fazer uma cobrança. É como se ela estivesse sempre sentindo a cobrança, como se não bastasse já a autocobrança que ela faz dela mesma. Então é possível que ela sinta tudo isso.
ela se sentir ameaçada, em pânico e nervosa, ela também pode, né, desenvolver uma síndrome do pânico, doutora Jane? Pode, não é comum. Não é comum, eu acho. Mas a síndrome de Barronada, uma das coisas presentes é a ansiedade, né? Ansiedade e, em alguns, depressão. Então, precisa realmente ser tratada do ponto de vista medicamentoso e do ponto de vista psicoterápico, de acompanhamento sobre essas questões. Vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas, vamos a uma rápida pausa. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, já pode mandar para a gente. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, disponível para você mandar quantas dúvidas você tiver. No próximo bloco, vamos ler a sua pergunta ao vivo. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre a síndrome de Burnout ou síndrome de burnout e a gente vai seguir aqui com mais informações para você que está em casa. No bloco anterior do programa a gente falou sobre alguns estágios da síndrome. Temos mais telas aqui para a gente compreender melhor o assunto com a ajuda das convidadas que estão nos auxiliando hoje, explicando detalhadamente aqui esses estágios da síndrome de Burnout. Os valores da pessoa, né, que está em determinado estágio, ela passa a fazer o seguinte: os valores são distorcidos, amigos e família começam a ser deixados de lado. Isso aqui é aquele isolamento social que a gente falou no começo do programa. O que mais a gente pode destacar desses valores distorcidos que a pessoa com síndrome desenvolve? Como ele está em combustão, ele está em queima, ele não está se encontrando dentro dele. Daí esse vazio existencial e esse isolamento. É natural que os pensamentos distorçam, porque o que seria uma distorção cognitiva? Aquele pensamento que foge à realidade, aquele pensamento em que eu coloco que eu não tenho valor, que nada está bom para mim, e eu começo a acreditar, e o meu cérebro acreditando naquilo, eu começo a agir daquela forma. Então, quando eu começo no pensamento distorcido, eu vou chegar no comportamento distorcido. E quem é que está perto de mim são as pessoas que mais vão sofrer essa minha mudança comportamental. Isso também a pessoa pode pensar, doutora Jane, é que a pessoa que está com ela não está ajudando ela a atingir o objetivo, a crescer profissionalmente. Pode-se ter esse pensamento também de que as pessoas que estão cercando ela não estão em nada contribuindo, por isso ela quer distância? Eu acho que a percepção dela pode ser muito bem, e muitas vezes é nesse sentido. Mas às vezes, de fato, não é exatamente isso, é uma distorção pelo sentimento que ela está vivendo, né? Porque, inclusive, eu ia comentar que é uma síndrome que é muito dentro da área do trabalho, na área de medicina do trabalho, pela própria questão da ligação com o trabalho. Uma coisa preventiva, como eu citei, e que, infelizmente, prevenção no Brasil, eu diria, é muito pouco que se faz. Né? As empresas já existem algumas mudanças, mas ainda é muito pouco diante do todo o estresse que existe. Existem algumas empresas que já conseguem dar uma valorização, mas não são ainda suficientes. Eu também diria o seguinte, que uma das coisas importantes também é que essa pessoa possa se voltar para outra coisa. Às vezes está só voltada para o trabalho, não vê outra coisa, e tentar mostrar que ela pode buscar uma outra atividade. Seja uma atividade que ela tenha alguma, né, alguma aptidão, ligação, né? Fazer alguma coisa. Não pela questão financeira, mas para se gratificar. Né? Seria um escape, né? A gente trouxe algumas dicas com a Adriana no começo do programa, né, sobre o que a pessoa pode fazer por conta própria para meio que prevenir a síndrome de Burnout. Praticar uma atividade física, fazer um artesanato, alguma coisa que ela tenha aptidão a fazer, sem obrigação. Mas se a empresa, né, um gestor pode estar nos acompanhando agora, o que é que a empresa ela pode fazer? O que é que ela faz para prevenir também? Além de escutar esse colaborador, como é que ela reconhece? Reconhecer de que forma? É destacar ele em meio à turma ou não? É fazer algumas ações, mesmo que mínimas, que ajudam a prevenir a síndrome no ambiente de trabalho? Eu diria, o que poderia ser? Exatamente como prevenção, é a empresa procurar valorizar os funcionários. Claro, existem funcionários que não correspondem, não tem. Aí eu falo, como eu disse no início,
principalmente como administradora, que eu vivenciei muitos anos situação como essa. Eu administrei um hospital com o Otávio de Freitas, que eu comecei, tinha 400 e pouco funcionários, deixei com 1.000, porque foi criada uma emergência. Então, assim, eu sempre procurei valorizar isso pelo meu lado de psiquiatra e de administradora. Então, as empresas precisam pensar, porque elas perdem na medida que o funcionário não está produzindo, que entra de licença, se afasta. Há um prejuízo. Infelizmente, isso não é valorizado como deveria ser. Ações preventivas. Existem algumas empresas que já fazem. Lembrar do aniversário do colaborador. Pronto. Seria uma boa, né, alternativa de prevenção da síndrome de Burnout? Olha, a primeira Essa é uma prevenção, Valdo, a primeira prevenção é a escuta. Aham. A primeira exato. prevenção é parar para entender o que está acontecendo. Um bom líder, ele vai escutar o seu funcionário. Ele vai saber se ele realmente está passando por alguma situação, se tem a ver com... A síndrome de burnout é basicamente um estresse laboral. Só acontece por conta da questão laboral. Então, a empresa deve investir em educação continuada, em treinamentos, trazer palestras que ajudem a ampliar o conhecimento dos seus funcionários. E, claro, como a síndrome está muito relacionada à falta de sensação de realização, de falta de reconhecimento, é muito importante que ele tenha esse olhar valorizado para ele. Um reconhecimento de uma data de aniversário, homenagear em um determinado dia daquela profissão, mas já não apenas isso, precisa trazer esse profissional mais para perto, até para a tomada de decisões da empresa. Então, quantas vezes o gestor, ele escuta um profissional e ele pode criar novas ideias, porque quantos talentos tem naquela instituição? E muitas vezes, vamos dar o exemplo do professor. O professor, hoje em dia, ele é professor, ele é psicólogo, ele leva trabalho para casa, ele é pai de aluno, mãe de aluno, ele é padre, ele é conselheiro, ele tem tantas atribuições e ainda tem que fazer relatório, planejamento de aula, tudo isso. Quando se vai falar da reestruturação curricular, esse professor não é convidado. Então, o grande reconhecimento também está na base profissional. Em que esse meu professor, dando exemplo do professor, pode ajudar também na reestruturação sistêmica da escola, porque é um processo sistêmico, é um todo acontecendo, não é só um conjunto de partes. Então, a síndrome de burnout vai ser muito mais bem vista quando a gestão colocar todos os profissionais a serem reconhecidos como um todo, como fazendo parte realmente dessa instituição, e não apenas pedir para que ele implante, para que ele tatue a empresa na sua alma, para que ele vista a camisa, quando nem sequer eu reconheço como tal. Não pode ser uma linha de mão única, precisa ser uma linha de mão dupla, onde de fato as equipes se complementam, as equipes elas se veem como um todo, e a partir daí o respeito mútuo e o reconhecimento da dignidade de todos começa assim a aparecer. Vamos à próxima tela, temos aqui outro tópico, vamos ver, explicar para você que está em casa. A pessoa se torna cada vez mais intolerante, começa a pensar que os colegas de trabalho são preguiçosos ou indisciplinados. Aí já gera um conflito direto, né, com o amigo do lado. Ela está em exaustão, ela está que não, burnout, burn de queima, out para fora. É como se fosse um palito de fósforo que entrou em combustão, ele queimou todinho, então ele não tem mais o que dar. Então, nessa hora, se ele não está conseguindo olhar para ele e o grau de exigência dele está tão alto, claro que ele vai cobrar ainda mais do seu colega de trabalho. Claro que ele vai acreditar que está faltando disciplina. Se alguém atrasa 5 minutos e ele chega na hora, ele vai ter um olhar muito mais crítico, lembrando que flexibilidade é e sempre será saúde mental. Então, a gente tem que ter flexibilidade, mas a pessoa, quando está no processo de depressão, no processo de um transtorno com ansiedade à flor da pele, ela fica uma pessoa muito mais suscetível à crítica, muito mais suscetível ao erro do outro, ao próprio erro. Então, ela passa a ser até um colega mal visto, quando quem está do lado deve olhar de uma outra forma. Não adianta eu olhar de uma forma crítica, apenas criticando esse colega, mas tentar compreender por que esse colega que nunca agiu assim, está agindo assim, dessa maneira. Ok, ótima explicação. Vamos a outro tópico, outro ponto, outro estágio da síndrome de Burnout. Mudanças claras no comportamento, famílias e amigos começam a se preocupar com suas atitudes.
isso aqui meio que fecha, né? O que a gente falou daquele isolamento, né? Aquela forma de tratar a família como segundo ponto, né? Segundo plano. Aí chega neste ponto aqui, as mudanças claras de comportamento, famílias e amigos começam a se preocupar com suas atitudes. Mas não basta só se preocupar, né, doutora Jane? Que fique mais uma vez claro. Tem que se preocupar e tem que agir. Tem que tentar ajudar aquela pessoa. Ela precisa de ajuda. Existe. O clínico geral pode ser a porta de entrada e após isso, esse clínico tem acessibilidade em encaminhar para um psicólogo ou para um psiquiatra? Eu acho que teoricamente deveria ser, né? Lamentavelmente, não é como deveria. E aí muitas vezes eu chego ao psiquiatra numa fase muito mais avançada. Mas claro que é importante, né? Que nas empresas tenham esse olhar diferente para essas pessoas que estão sendo diferentes em relação aos outros, não é para questão de saúde. Aí esse olhar diferente da empresa não é reduzir ou é reduzir as atividades que ele faz no dia a dia? Como é que a gente entende isso, né? A empresa está olhando diferente com aquele profissional que está chegando a esse esgotamento. Eu vou diminuir as atividades e vou cobrar aquele profissional de forma diferenciada ou não é assim na prática? Veja, Valdson, hoje em dia a gente percebe que tem profissionais que faz trabalho que antigamente eram trabalhos distribuídos para 3, 4 profissionais. E às vezes aquela empresa ela não vai diminuir o ritmo de trabalho. Então, como lidar com isso? Muitas vezes a empresa vai visar o enxugamento de quadro e o profissional tem que se adaptar. Por isso que não seria apenas, se a empresa tiver a oportunidade de diminuir esse quantitativo profissional, maravilhoso. Mas muitas vezes a realidade é que isso não vai acontecer. Então esse profissional tem que se reinventar. Ele precisa se tratar. Ele precisa se cuidar, porque não adianta ele ficar mal e ele vai mudar de trabalho e ele vai com esses mesmos sintomas. Então, é quando ele precisa se trabalhar do ponto de vista psíquico, do ponto de vista organístico de uma forma geral. Saúde não é apenas ausência de doença, saúde é equilíbrio do âmbito físico, psíquico, social e espiritual. Então, essa pessoa precisa também ter essa condição de ter uma ajuda, de uma reflexão, para que ela procure outras alternativas, até fora do trabalho, que fortaleça a sua estrutura de personalidade, para que ela possa voltar e compor esse quadro que hoje é a realidade dela. Às vezes não adianta ela querer sair, como a gente falou no início, porque ela não tem saída. Não tem. E o que é que ela vai fazer? Ela vai perder o emprego? E como é que ela vai nutrir a sua família? Então, imagine todos esses pensamentos nesse indivíduo, onde ele precisa alimentar, ele precisa reorganizar essa estrutura de pensamento dele, ele encontrar saídas, ele pedir ajuda, muitas vezes ele mesmo tem que pedir ajuda a quem está perto, para que ele possa seguir com o mínimo de qualidade que ele possa realmente resgatar. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível, né? Tem tratamento. E a gente pode falar em cura também da síndrome de Burnout? Podemos falar em cura, sim. Na verdade, quando a gente fala de saúde psíquica, a gente não fala de cura, a gente fala de manejo. A gente pode, sim, ajudar esse indivíduo a manejar melhor com a sua ansiedade, porque a gente sabe que a síndrome de burnout é hoje um problema de saúde pública. Por que é um problema de saúde pública? Pela quantidade de absenteísmo, ou seja, a quantidade de atestados que os profissionais colocam dentro das instituições passa a ser um problema de saúde pública. Então, é possível sim, com a ajuda de muitas vezes medicamentosa, porque tem sintomas que ele às vezes está em comorbidade com outras doenças vêm juntas, então ele precisa trabalhar quimicamente, se houve uma alteração química, o psiquiatra que vai dizer se é uma necessidade medicamentosa e o psicólogo vai ajudá-lo nessa reorganização mental e estrutural, onde vai incentivá-lo nessa organização de tarefas, porque ele precisa deixar de procrastinar, porque muito se procrastina na síndrome de burnout, então ele precisa reorganizar suas agendas, suas atividades, o resgate da sua capacidade, os seus exercícios físicos, o seu hobby, ele precisa olhar para alimentar aquele espaço vital da maneira que ele melhor puder. E quem vai poder ajudá-lo nisso, com esse reconhecimento, seria o processo psicoterápico, junto com o processo psiquiátrico. No caso, a parte medicamentosa, só o psiquiatra que pode? Somente, prescrever e dar sequência. E aí, nessa situação, como existem sintomas de depressão, de ansiedade, transtorno do sono, tudo isso,
muitas vezes precisa o acompanhamento medicamentoso. São antidepressivos? Antidepressivo, ansiolítico. Na maioria das vezes é antidepressivo, porque hoje, inclusive, é um uso muito mais frequente pelos seus resultados, inclusive sobre a própria ansiedade. Isso. Né? Não é porque se falando depressivo, você pensa logo na depressão. Mas não é só isso, certo? Não é só isso. Realmente é ter um olhar global sobre a pessoa. Sistêmico, realmente. Sistêmico, Ok, vamos incluir mais pessoas no nosso bate-papo. Tem muita gente participando, o nosso WhatsApp cheio de perguntas. A gente vai começar a repassar aqui as dúvidas do telespectador. Se você tem alguma pergunta a fazer, já pode mandar para a gente. 992094819 é o nosso WhatsApp. Acessa, deixa a sua dúvida que vamos ler a partir de agora. Temos aqui a pergunta da telespectadora Tânia Mello, ela que mora no bairro da Boa Vista, e ela disse que desconhecia essa síndrome, a síndrome de burnout ou burnout. Será que eu tenho? Ela faz uma pergunta. Porque eu vivo estressada, ansiosa, tenho falta de sono, mas tudo isso porque tenho um filho com necessidades especiais e cuido dele sozinha, pois mesmo requer, né, de mim o tempo integral. O tempo todo eu cuido do meu filho. A Tânia Mello, do bairro da Boa Vista, deixa aqui essa pergunta. Será que ela se enquadra na síndrome de burnout? Possivelmente a Tânia não tem síndrome de burnout, porque o que caracteriza a síndrome de burnout é quando esse estresse está totalmente, Tânia, relacionado ao processo laboral, ao processo institucional. Então, quando você tem esses sintomas dentro do seu trabalho, desencadeados pelas funções exercidas no seu trabalho, é o que caracteriza a síndrome de burnout. Se você tem toda essa ausência de sono, todo esse trabalho fora do seu ambiente de trabalho, você pode ter algum outro transtorno, um transtorno de ansiedade, pode estar em exaustão por uma outra coisa, mas não seria considerado síndrome de burnout. Ela também elogia aqui as profissionais, a gente repassa o elogio e reconhecimento aqui da Tânia, agradecendo aqui as explicações das convidadas. Vamos seguir aqui com mais perguntas. A pessoa não se identificou, mas disse que é um assunto bastante interessante para o nosso dia a dia, o tema abordado. Minha observação é o seguinte: bom seria que as empresas investissem, né, nos funcionários de cargos superiores também, porque nada pior do que chegar no trabalho e se deparar com um chefe estressado. Aí a síndrome de burnout, ela não escolhe, né, se é ali o chefe, se é ali o subordinado, né, pode acontecer em várias esferas ali do ambiente profissional. Ela disse que já teve 3 patrões super estressados e ela disse que não há coisa pior. O dia a dia fica sem produção, o clima fica terrível, os clientes que chegam naquele estabelecimento chegam até perceber que tem, né, um certo estresse ali naquele ambiente, e ela agradece pela atenção. A gente que agradece aqui a telespectadora que deixou esse depoimento muito interessante, o depoimento dela. Muito interessante, porque não tem nada mais difícil do que um ambiente de trabalho hostil. Então, realmente, ninguém escolhe se vai ter a síndrome de burnout. Qualquer profissional dentro de uma instituição pode ter a síndrome de burnout. Sempre vão estar mais relacionados a profissionais que se doam muito aos seus clientes, aos seus pacientes, às pessoas com quem ele lida no dia a dia, até aos seus colegas de trabalho. Então, a síndrome sempre é mais acometida, em primeiro, para aquelas pessoas de grande doação profissional, onde também não vai haver esse reconhecimento. Mais uma vez, vou pedir licença aqui às convidadas, porque eu tenho uma excelente notícia para todos que moram na cidade do Paulista e também em toda a região. É que a Lady Eva Moda Evangélica chegou no município do Paulista e está com muitas novidades. Você precisa conhecer a 4ª loja Lady Eva em Pernambuco. Ela fica na Rua Braz Marques de Pinho Seabra, número 702. É a antiga Rua das Mangueiras, fica bem no centro da cidade do Paulista. Na Lady Eva você encontra a maior variedade de roupas para a mulher que gosta de se vestir bem. Tem também lindos ternos em mais de 30 cores para você variar o seu guarda-roupa. Então, venha agora mesmo conhecer o melhor atendimento do Brasil. As roupas da Lady Eva são voltadas para você que tem bom gosto. A Lady Eva sabe muito bem como você se veste. Lady Eva Moda Evangélica, agora no município do Paulista. Você quer outras informações? Pode ligar agora mesmo para o 3371
4948 3371 4948. Com esse recado, Lady Eva agora no município do Paulista, a gente vai a um rápido intervalo e até já. Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos ajudar você que está em busca de uma oportunidade de emprego. Vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para este início de semana. Preste muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos conferir juntos as oportunidades disponíveis para hoje. 13 vagas para recepcionista atendente. São 13 oportunidades para você preencher essa vaga, né? Uma dessas vagas, exigência que você tenha ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, R$1.000 é o salário, 13 vagas para recepcionista atendente. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego, 2 vagas para repositor de mercadorias, 2 oportunidades, exigência, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$1.100 é o salário. Vamos conferir juntos mais oportunidades de emprego. Agora tem 10 vagas para técnico de enfermagem, 10 oportunidades, ensino médio completo, exigência, experiência que você tenha de 6 meses, R$1.023 é o salário. São 10 vagas para técnico de enfermagem. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, telefone para contato, pega aí papel e a caneta, anote o número 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. Agora a gente segue para responder as perguntas. Muita gente ligou para a gente, tem gente também mandando perguntas no WhatsApp. A gente vai mostrar aqui de quem é a primeira dúvida que chegou por telefone. É o Jair Galvão. Jair é do Jordão Alto, tem 47 anos, sempre participa aqui do programa. A gente agradece todo o carinho e audiência do Jair e ele quer saber o seguinte: a solidão e a perda de alguém querido, isso, né, esses dois fatores podem causar a síndrome de burnout? De forma alguma, Jair, de forma alguma. Lembrando que a síndrome de burnout, ela está caracterizada por acontecer dentro de um ambiente laboral, dentro de um ambiente de trabalho. A solidão e a perda de alguém pode causar depressão, pode causar até tristeza, uma tristeza comum pela perda, que às vezes é muito confundida com depressão, mas às vezes não chega a desenvolver o sintoma, pode causar ansiedade, mas síndrome de burnout só quando está relacionada ao ambiente profissional laboral. E essa tristeza pode estar relacionada ao luto, que muita gente reage de forma diferente, né, ao luto. Tem gente que demora um pouco mais de tempo nesse período de luto, né, doutora Jane? Pode desencadear até uma depressão, se a pessoa tiver uma predisposição. Embora o mais comum seja uma reação, como está aí, pela perda. O sentimento de perda de uma pessoa querida, né, de uma pessoa que se convive bastante, com uma boa convivência. Ok, vamos ver de quem é a próxima dúvida. Temos outra pergunta que chegou por telefone. Marilene, ela que mora em Afogados, tem 48 anos. A Marilene quer saber o seguinte: não trabalho e tenho os sintomas da síndrome de Burnout. Isso é possível? Só que não seria a síndrome de Burnout, porque a síndrome de Burnout é relacionada diretamente ao trabalho. Então, seria sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, relacionado com alguma situação que ela esteja vivendo, ou às vezes não consegue se identificar objetivamente a questão, mas existe quadro de ansiedade, depressão, fora o trabalho. Tanto que a síndrome de Burnout, ela é muito ligada à medicina do trabalho. Certo? É trabalhada, eu fiz durante alguns anos, já faz muito tempo, eu fiz perícia para o INSS, no meu consultório vinha. Então, muitos casos que eu peguei, nessa época até nem se falava muito ainda como síndrome, mas
Era, por conta disso, em função da questão do trabalho, das dificuldades. E mesmo não sendo, né, a síndrome de burnout, a gente lembra a telespectadora que ela pode sim procurar ajuda para tratar e ter qualidade de vida, que é o mais interessante. Pode não, deve, né, doutora Jane? Deve procurar. Ok, vamos seguir com mais participações. Agora tem perguntas através do nosso WhatsApp, muita gente interagindo. A gente vai ler aqui, repassando as dúvidas das telespectadoras para as convidadas. A primeira pergunta é da Angélica, ela que é professora de Educação Física, e ela diz o seguinte: quero externar, né, aqui o meu pedido em que vocês possam, através do Conselho de Psicologia, cobrar do governo do estado que tivesse um psicólogo em cada escola, ou pelo menos uma vez por semana, a visita de um psicólogo. Não seria só para os alunos, como também para os professores. Até ajudaria na identificação desses problemas psicossomáticos. Isso, sim, seria uma ação preventiva. Você concorda? Veja, o psicólogo escolar, ele trabalha muito dentro do processo de aprendizagem com alunos. O que seria interessante era um psicólogo organizacional, porque, na verdade, quem vai trabalhar com os profissionais dentro da instituição é um psicólogo organizacional. Agora, claro, se existe uma pessoa que trabalhe isso dentro das instituições, vai ajudar muito os profissionais, até porque a síndrome de burnout, professores, em um determinado momento, foi quem ocupou o primeiro lugar da síndrome. Olha, Valdson, que eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado em síndrome de burnout, eu defendi em 2010. Comecei a estudar burnout em 2007 e ainda começa a se escutar agora a falar um pouco mais sobre a síndrome de burnout, como Jane disse. Quantas pessoas Jane não recebeu com a síndrome de burnout, mas que não tinha esse nome ainda, não era ainda vista como uma doença do trabalho. E é uma doença laboral. Do ranking de 2010 para o ranking de agora, mudou muita coisa? Cresceu muito porque os profissionais, primeiro que começou a se dar nome, as pessoas passaram a entender melhor. E aí se viu que os profissionais que antes eram apenas profissionais voltados para doação, começou a se perceber que qualquer profissional, basta ele ter todos aqueles sintomas de exaustão, ele pode desenvolver a síndrome de burnout em qualquer instituição que ele esteja. Temos agora a pergunta do Guilherme, que mora em Piedade. Ele quer saber o seguinte, doutora Jane: de que forma a ansiedade pode ser minimizada sem a utilização de medicação? Seria, no caso, assim, primeiro, em se tratando de empresa, é recomendável, até existe uma legislação que exige, a partir de tantos funcionários, ter uma psicóloga atuando na área de recursos humanos. Infelizmente, como acontece no Brasil, muito frequentemente, essa existe, mas muitas vezes colocam o psicólogo e direcionam o psicólogo para fazer outras coisas. Eu digo isso, inclusive, com experiência de família, que eu tenho uma sobrinha psicóloga que fez a área de recursos humanos, trabalhou muito tempo e terminou desistindo, porque ela chegava na empresa e começava a botar trabalho do serviço pessoal, setor pessoal. Ela terminou deixando a profissão, hoje ela faz outra coisa. Então, infelizmente, isso existe, mas era necessário, as grandes empresas, há uma exigência realmente, infelizmente, não cumprida como deveria. Porque você falou a questão da ansiedade, muitas vezes se precisa usar um ansiolítico, ou até um antidepressivo. Eu muitas vezes prefiro, porque o antidepressivo até hoje não existe dependência em relação ao antidepressivo, e tem uma ação também sobre a ansiedade, e sobre a própria depressão, que muitas vezes está associado. Eu queria somente, me permita lembrar uma coisa, que a síndrome de burnout, ela é muito ligada exatamente à área de trabalho, certo? A área de trabalho. Claro que é um problema médico, um problema psicológico, psiquiátrico, mas é muito específico relacionado com a questão do trabalho. Por isso é recomendável que nas grandes empresas tenha profissionais e tem algumas atividades que possa diminuir a incidência, a frequência dele. Eu queria só completar que a ansiedade é uma emoção muito comum a todos nós. Quando existe uma preocupação demasiada, é que isso pode chegar a um transtorno de ansiedade. Aí eu queria dizer para o teu internauta que situações que ajudam ele a minimizar a sua ansiedade, que eu chamo de manejar melhor a ansiedade, sem necessariamente, quando ele não está precisando do uso da medicação, seria se comprometer com exercícios físicos.
Aprender a respirar, meditação. Quando você começa a respirar melhor, você vai minimizando as tensões musculares, aliado a um bom exercício físico ou a hobbies que você goste. E também não esquecer da alimentação adequada. E quando eu falo alimentação adequada, eu quero lembrar que eu não estou falando de dietas restritivas, nada disso, mas alimentações, você parar para alimentar-se, você está o mais presente que você possa no teu contexto atual. Não é só o corpo presente, mas é importante que o teu pensamento esteja presente no teu momento. Isso vai ajudar muito no manejo da ansiedade. Temos a participação agora da Maria. Ela disse que tem um filho que faz acompanhamento psicológico. Ela disse que vê algumas melhoras sim, né, no quadro do filho dela, mas ela disse que diariamente ele faz questão de ignorá-la. Ela disse que está travando uma batalha muito séria porque ela às vezes se sente fracassada. Ele passa até 2 dias ou 3 sem falar com ela e isso deixa ela muito triste. Então eu também às vezes ignoro ele para ele sentir na pele, né, o que eu sinto quando ele faz isso comigo. A psicóloga já me convidou para falar com ela. Ela disse que vai procurar essa psicóloga. Dá parabéns aqui pelo assunto escolhido e pelas convidadas. Ela disse que o filho é um bom rapaz, mas tem essa batalha que estão travando e vão vencer juntos. A gente acredita que sim, que é muito importante, né, reconhecer o problema, buscar ajuda e que ela vá também conversar com essa psicóloga para tentar reverter esse quadro. Ela fala que se identificou quando a gente falou dos valores distorcidos, que é exatamente o que acontece com ele. Ela dá parabéns também à doutora Adriana pelo Dia do Psicólogo e a gente repassa aqui o elogio e esse desabafo dessa mãe. Primeiro agradecer, né, pelos parabéns e dizer a essa mãe que além dela ir para esse psicólogo, já que ela está sendo convidada, é importante que ela também se fortaleça para que ela possa lidar da melhor maneira com esse problema. Então, ela procurar a sua própria terapia, porque às vezes as questões familiares estão relacionadas às disfunções a crenças centrais que foram constituídas lá atrás, lá na nossa história de vida. Por isso que as pessoas distorcem tanto os seus pensamentos. Que bom que seu filho está em terapia, porque ele vai ter a oportunidade de trabalhar essas crenças que foram constituídas, como a gente chama, crenças disfuncionais, crenças que limitam o ser humano e que muitas vezes ele pode estar tendo uma percepção distorcida. Vai ser muito importante que você também busque uma ajuda, busque conhecer-se mais para que você se fortaleça, amplie a sua autoestima e sua autoconfiança para lidar com esses desafios. E desafios a gente sabe que sempre vão existir. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala que é de prazeres e diz o seguinte: sinto muito cansaço, fadiga em excesso, já consultei vários clínicos gerais e também endocrinologistas, já tomou vários polivitamínicos, vitamina D, e ela fala que cuida de idosos e idosos doentes. Isso já faz muito tempo, inclusive já cuidou de 2 idosos ao mesmo tempo. Ela fala também que se cobra muito para dar conta das responsabilidades e fala que não consegue mais se controlar. Será que eu tenho a síndrome de Burnout? Por favor, me responda, estou desesperada, não tenho mais rendimento, também trabalho fora, mas não estou conseguindo mais dar conta. É aqui a telespectadora que se identificou como ENS, que mora em Prazeres. A essa espectadora de Prazeres, eu sugiro que ela procure buscar uma consulta mais detalhada, porque é possível que ela esteja em exaustão. Primeiro que o trabalho que ela exerce, e pelo que ela fala sem férias, com uma palavrinha que ela coloca, que a gente tem que estar muito atento no processo de autocobrança muito grande, é possível que ela esteja caminhando para o perfeccionismo. E aí, nesse perfeccionismo e nessa cobrança, é possível que você esteja no processo de exaustão. Existe chance, sim, de você estar passeando pela síndrome, mas é importante que em uma consulta mais detalhada, o profissional que te atenda possa dar um diagnóstico bem mais preciso, porque é o diagnóstico preciso quem vai fazer com que a linha de tratamento, seguir o protocolo, seja bem funcional para cada caso. E ela mostrou também aí a questão da relação com o filho. Existe familiarmente uma questão, né, uma dificuldade de relacionamento. Essa foi a outra, a primeira que era a questão do filho. Foi a primeira? Essa do filho é a primeira, essa foi a segunda. Então assim, a do filho, eu diria assim, aí é uma questão muito focada na relação familiar, na relação com o filho, em que ambos precisam ser tratados. Com certeza. Né? Então seria. Para chegar a um resultado mais rápido. Para chegar a um resultado mais eficaz, mais eficiente, enfim.
tem que... A gente busca sempre a saúde, né? No sentido global. Isso. Temos um próximo depoimento aqui da Maria de Lourdes, que mora em Paulista. Ela disse que é funcionária pública, dá parabéns aos psicólogos, interessante demais o tema. E ela disse que se encaixou perfeitamente na situação atual dela, laboral. Funcionária pública, ama o que faz, mas ultimamente está desinteressada, cansada. Isso está atrapalhando a vida pessoal também. Iniciou recentemente atividades físicas, mas nada mudou ainda, né, fazendo essas atividades físicas. Tendo em vista que tenho muita responsabilidade no setor, conversou com o superior e nada feito. Carga horária de 12 por 36 horas, não está sendo suficiente para a mente e para o corpo relaxar. Praticamente está trabalhando sozinha no setor e ela aqui descreve várias coisas. Diante de tudo isso, chegou a pensar que estava com depressão. É aquela confusão que as pessoas fazem, né? Estava com depressão por causa da irritabilidade, impaciência e falta de estímulo para o trabalho. Ela está se sentindo muito estressada, cansada, impaciente, intolerante com as pessoas que estão cercando ela, né, dentro e fora do setor de trabalho. Gostaria de saber como agir diante dessa situação. O que é que a gente poderia responder para a Maria de Lourdes de Paulista? Maria de Lourdes de Paulista, procura logo uma ajuda médica, um psiquiatra, é o médico que eu indicaria para isso, e uma ajuda psicoterápica. Você já começou exercícios físicos e claro que você não vai sentir essa resposta imediata com os exercícios físicos, porque se você tiver com a tua química alterada, você vai precisar sim da ajuda de um psiquiatra para que ele possa entrar com o processo medicamentoso e ajuda da reestruturação, porque pelo que você descreveu, você está sozinho em um setor, carregando um setor por muitas horas, e se no seu trabalho você ainda for um trabalho de muita doação, onde não existe o reconhecimento, é muito provável, por esse desconforto, por essa despersonalização, por essa falta de realização profissional e por esse esgotamento profissional, esse tripé parece que está junto. Então, a melhor coisa que você poderia fazer era procurar logo uma ajuda de um psiquiatra e de um psicólogo para tratar e trabalhar a possível síndrome de burnout. Outra participação, a pessoa quer saber, doutora Jane, se profissional como representante comercial pode ter esses sintomas da síndrome de Burnout, e gostaria de saber se a dona de casa também pode ter esses sintomas. No caso do representante comercial, ele pode ter esses sintomas? Pode. Qualquer profissional, dependendo de vários fatores, inclusive o ambiente de trabalho, a relação com o trabalho. Às vezes assim, a pessoa não gosta de exercer aquele trabalho, mantém o trabalho porque precisa. Uma das coisas importantes é você gostar de fazer aquilo, né? Então, assim, eu felizmente eu digo sempre que eu sempre gostei muito de ensinar. Hoje não ensino mais porque o tempo, né, a idade e tal coisa, os preconceitos que existem, infelizmente. Mas continuo com o consultório. Se me chamarem para dar uma palestra, eu estou disponível, sabe? Então, eu acho que trabalho é um lado da nossa vida muito importante. E causa transtornos quando a pessoa não está satisfeita. E existe profissionais de todas as áreas. Inclusive, eu diria, médicos que realmente fazem porque se formaram e não tem outra fonte. Infelizmente. Mas para todo profissional é importante gostar, se sentir seguro, tranquilo e investir na profissão. Vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas. Vamos conferir como é que ficou o resultado da nossa enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta: o estresse do trabalho já interferiu na sua vida pessoal? 68% das pessoas que ligaram para a gente responderam que sim. E 32% responderam que não. A gente agradece a você que participou. Muito obrigado por interagir conosco. Estamos agora na reta final do programa. É o momento das considerações finais. Queria muito agradecer as duas convidadas. Nos ajudaram bastante a compreender melhor o tema. Doutora Jane Lemos, ela que é psiquiatra, diretora técnica da Ampare e também membro da Associação Médica de Pernambuco. Doutora, muito obrigado. Um último recado, considerações finais. Fique à vontade. Primeiro, é sempre um prazer procurar colaborar com o público, né, com a população, com informações na nossa área. E aqui é um programa que realmente a gente se sente muito à vontade, e ainda mais vocês estão sempre me dando uma companhia excelente. Agora só foi o seguinte, que ela tem mestrado especificamente nessa área. Aí foi um negócio meio... Mas é um prazer muito grande. A Adriana é uma pessoa que eu conheço basicamente aqui, mas já conversamos, temos planos para algumas coisas, né, em conjunto.
Mas muito obrigada pela... Volto mais vezes aqui ao nosso programa, doutora Jane, muito obrigado. Também queria agradecer a doutora Adriana Barros, psicóloga clínica e hospitalar. Muito obrigado pela participação. Sinta-se homenageada e reconhecida em nome de todos os psicólogos. É a nossa homenagem aqui do Assunto do Dia. Considerações finais, fique à vontade. Primeiro agradecer aos meus pacientes, agradecer a você que está aqui nos acompanhando e dizer o seguinte: olha, a saída é sempre você cuidar de você. Bora pregar a filosofia do cuidar. É sempre importante a gente perceber que sempre existe uma saída. Às vezes quando você está desesperado, pensa que tudo acabou, bora olhar o sol, bora olhar a vida. Eu sempre faço esse convite para os internautas, eu sempre faço esse convite para todo mundo que está perto de mim. Olha para dentro de você. Ansiedade é algo normal, transtornos é algo que pode acometer qualquer pessoa. Vamos procurar ajuda, mas o primeiro ponto é reconhecer. Então a dica que eu deixo é essa: quanto mais você se ama, quanto mais você cuida de você, melhor você vai lidar com as adversidades que a vida oferece e sempre vai oferecer. Agradecer a você, Valton, Assunto do Dia, a companhia de Jane e a todos vocês que nos acompanharam hoje. Um grande beijo e minha gratidão. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Você que está em casa, também muito obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!